Muito boa noite, meus irmãos e amigos. É com muita alegria que nós estamos aqui, mais uma vez, com a nossa mesa de explanação bíblica, realizado pela Primeira Igreja Batista de Presidente Prudente, com o objetivo de estarmos anunciando o Evangelho do nosso Deus, esta palavra bendita, né, que tem transformado vidas. E é com muita alegria que estamos aqui mais uma vez, né, para estarmos estudando a palavra do Senhor, né? E estamos alegres, né, felizes por ter aqui na nossa mesa, nesta noite, o pastor Luiz Antônio, né, pastor auxiliar da nossa igreja, que vai estar nos trazendo, né, algo de novo também na lição de hoje, e também o pastor Anísio, né, que é um colaborador da nossa igreja aqui, que tem nos ajudado em várias congregações. E o tema de hoje é exortação ao arrependimento, né? Nós estamos chegando aqui ao final do livro de Oséias, né, do profeta Oséias. E a lição de hoje tem como texto áureo Oséias capítulo 14, o versículo 9, que eu estarei lendo, que diz: Quem é sábio para que entenda estas coisas? Prudente para que as saibas? Porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Nós vamos orar ao nosso Deus, pedindo a Ele orientação e sabedoria, né, para o estudo desta noite. Vamos orar. Pai amado, querido Deus, obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui nesta noite, para podermos assim estarmos refletindo na Tua palavra, Senhor, que o Senhor esteja nos abençoando ricamente, esteja nos dando entendimento e sabedoria da Tua palavra, Senhor. E após compreender o que o Senhor quer nos dizer, que o Senhor esteja nos dando forças, ó Pai, para colocar em prática no nosso dia a dia, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem realizado nas nossas vidas, Senhor. Obrigado pela vida dos pastores que estão aqui, do Flávio, Pai querido, que está na transmissão. E você que está aí nos ouvindo, nos assistindo nesta noite, ou aqueles que assistirão em outros momentos, que esta palavra, Pai querido, esteja alcançando, Pai querido, o seu coração e fazendo transformação na sua vida, Senhor. Ó Pai querido, muito obrigado por tudo que o Senhor tem realizado na nossa vida e na vida da nossa igreja. Eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito bem. Esse tema realmente é um tema muito importante, né, para as nossas vidas, e como já foi dito em outros momentos aqui nos estudos, né, Oséias é um dos profetas menores, né, do Antigo Testamento, chamado por Deus para transmitir realmente uma mensagem, né, de julgamento e restauração para o povo de Israel. E no início, né, do seu livro, ele compara a relação entre Deus e Israel como a de um esposo, né, e uma esposa infiel. Mas aqui, né, no último livro, no último capítulo, né, do seu livro, ele dá uma ênfase maior para a restauração e o retorno, então, à aliança original entre Deus e Israel. Então nós vamos aqui ouvir agora o pastor Luiz Antônio, fazendo então aí o seu comentário, né, a sua primeira consideração sobre esse tema, né? E logo em seguida, então, o pastor Anísio também fará o seu comentário sobre essa lição de hoje. Vamos acompanhar então o pastor Luiz Antônio. Boa noite a todos. Eu saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero cumprimentar aqui a mesa, o irmão Oscar, o pastor Anísio, o nosso irmão Flávio, que assiste na sonoplastia e na imagem, e a todos os internautas, irmãos, amigos que nos acompanham. Então, o tema relevante, né? Exortação ao arrependimento. Exortação ao arrependimento. E o autor ele dá um destaque interessante, dizendo que o nosso Deus é diferente, né, das outras entidades divinas, né? Que muitas pessoas na história
acompanharam, adoraram, né, copiaram, que eles não exigiam a mudança de coração, né? Até porque eles estavam no mesmo lado do erro, né? Mas o nosso Deus não, Ele exige que nós tenhamos então um coração puro e um coração voltado para Ele. Por isso então a razão dessa exortação ao arrependimento, né? Mateus 4,17, Jesus então começando o ministério, né? A primeira pregação dele, ele diz: desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Bem como lá em Marcos 1,15b, onde ele fala: arrependei-vos e crede no Evangelho. Então, se não houver arrependimento, se não houver mudança do coração, mudança de vida, o Deus eterno, então, ele não se agrada, né? Deus não se agrada com datas, com festas, Deus não se agrada com sacrifícios, Deus não é um Deus corrupto, então não queiramos comprar Deus, negociar com Deus, que Ele não negocia. E Ele também não se convence com ritos, cânticos e orações, né? Às vezes a pessoa está lá cantando, né, salmodiando, pulando, mas o coração, na verdade, está longe de Deus, né? Então requer o arrependimento. Ele cita também aqui Oséias 10, de 2 a 4, né? Eu vou ler o 1 também, destacando que no Oséias 10, 1, diz assim: Israel é uma vide frondosa, dá fruto para si mesmo. Olha só, dá fruto para si mesmo, né? E isso não é orientação de Deus, né? A gente sabe que lá em Efésios 2, 10, ele diz assim: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas, né? Então, nós temos que produzir, na verdade, Israel tinha que produzir fruto de arrependimento, né? Eles tinham que praticar as boas obras que Deus já tinha preparado para eles, né? E eles não conseguiam entender isso e tinha então um coração dividido, como diz aqui, ó, Oséias 10, 2, ó. O seu coração está dividido, por isso serão culpados. Então, um coração dividido é um coração onde você deseja servir a Deus, né, seguir a Deus, mas não consegue desvencilhar das coisas do mundo, né? Você quer as duas coisas e não pode ser assim. Então, o primeiro ponto aqui do estudo traz assim: arrependimento nasce no coração. E o coração, Jeremias 17:9 diz que o nosso coração é enganoso e corrupto mais que todas as coisas, né? Então, a situação não é tão fácil assim, mudar o coração, né? Provérbios 4:23, ele também exorta sobre isso, né? Ele fala: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Olha só. Então, do coração pode proceder coisas boas se nós alimentarmos ele de coisas boas, né? Se for coisas ruins, aí vai sair coisas ruins. Veja que o salmista, no 119:11, ele fala, né? Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Então, se nós tivermos com a palavra de Deus no nosso coração, certamente vai sair coisas boas, né? Coisas boas. Então, o autor é que ele interpreta essa questão do coração dividido, né? Ele diz que essa palavra dividido significa no hebraico, né, shala, né, que segundo o dicionário Strong significa negociar, distribuir, dividir e assim por diante. Figurativamente, ele traz um entendimento de como se fosse pedras lisas, né, que eram usadas para dividir lotes. Pedras lisas. E avançando um pouco, usando Salmos 55,
21 diz assim: a sua boca era mais macia do que a manteiga, mas no seu coração, guerra. As suas palavras eram mais brandas que o azeite, todavia eram espadas nuas. Então, a pessoa dividida é aquela pessoa, no mundo popular, costuma dizer assim, uma pessoa ensaboada, né? Aquela pessoa lisa, né? Quer dizer, está sempre escorregando aqui e ali, não conseguem seguir o caminho do Senhor, né? Está sempre fugindo para um lado ou para o outro, né? Quando conversa, aquela fala mansa, você logo percebe que não tem nenhuma firmeza ali, né? Mas é necessário o arrependimento, né? É necessário mudar esse coração. 1 Samuel 16:7 diz assim: porque o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então, não basta se apresentar como filho de Deus, né? É necessário ter o DNA, né, de Deus, né, do Pai Celestial. E esse contexto aqui é interessante, que quando o profeta, né, estava à procura lá de um rei, né, foi visitar a família de Davi lá, e o pai apresentou vários filhos, né, os mais velhos, guerreiros, né. E aí ele pergunta se tinha mais um, ele fala: tem um, mas é um mocinho ainda, ele cuida de ovelhas. E aí o profeta olhou, né, Davi, e realmente Davi é o que foi escolhido, porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. Então Deus olha o coração, né? Não olha a parte exterior, né? Se você fala bem, se você é inteligente demais, se você é muito forte, mas Ele olha lá o coração. Se o coração for um coração segundo o coração de Deus, então está aprovado. Então essa questão do arrependimento, a ênfase é a mudança lá no interior, né? No coração. No coração. E Isaías, profeticamente, ele tinha dito que Deus escreveria no coração do homem, né, a sua palavra. E aí realmente, no advento do Novo Testamento, a nova aliança, né, na graça, a graça, na verdade, ela tem esse poder de escrever a lei no nosso coração. Porque nós não conseguimos guardar a lei. Se fosse para a gente ficar lendo e decorando, nós não conseguimos guardar isso nunca. Mas a graça tem o poder de escrever a lei no nosso coração. Então a nossa mudança é lá de dentro, né? Tanto é que, 2 Coríntios 5,17, Paulo fala o quê para o povo lá? Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, né? Então é uma mudança interior. O arrependimento é isso, requer essa mudança interior. O segundo ponto aqui, que o autor traz, é sobre arrependimento que brota na família. Arrependimento que brota na família. Nascendo no coração, brotando nos relacionamentos domésticos, familiares, gerando vida e transformação. Primeiramente, aqueles que Deus colocou em nossas mãos para amarmos e protegermos, nossa casa, né? Nossa família, cônjuge, os pais, os filhos. A verdadeira conversão só ocorre após arrependimento consciente dos nossos pecados, o que gera em todo arrependimento o desejo de conserto, de reconciliação com aqueles que lhes são próximos e íntimos. Então, a mudança de vida, ela é tão importante que Deus ele institui a família justamente porque Ele quer o quê? Que a partir da família Ele possa ser glorificado entre as nações. E realmente, quando o arrependimento ele brota no relacionamento doméstico ali, você vai produzir frutos bons, né?
você vai enviar filhos para a escola, mas filhos que são obedientes, que são estudiosos, né, que querem ser o melhor. Você vai mandar filhos para trabalhar, filhos que serão bons funcionários, obedientes às regras, que está mais preocupado em ter verdadeiramente uma carreira, né, de acordo com a competência, de acordo com aquilo que é justo. Então, as famílias com o coração arrependido, elas vão, como é que se diz assim, emanando, né, filhos, né, para a sociedade, que são pessoas boas. E aí a sociedade vai compondo de pessoas boas, onde o relacionamento é rico, é fraterno, é justo. E a gente está vendo nesse mundo, né, nos nossos dias, a gente está vendo coisas assim incríveis que há 40, 50 anos a gente talvez não tinha tanto assim. O desrespeito, a violência, né, a criminalização crescendo, né? Porque o homem, ele não teve uma base lá na casa dele, lá na família, né? Ele não... Até mesmo a igreja, ela tem esse papel, né, de glorificar Deus, de religar o homem a Deus através dos ensinos de Jesus, mas mesmo a igreja, quando ela é composta de famílias que têm alguns problemas, a igreja então acaba tendo esse problema, né? Então é incrível, a família é a base mesmo. Deus, ele instituiu isso para que a partir da família ele fosse glorificado entre as nações. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? Cada família tem que pensar nisso e imaginar assim, ó, no que depender de mim, né? Eu vou fazer o melhor para que a nossa sociedade seja melhor também. Então ele fala aqui do arrependimento consciente, né? Aquele desejo de consertar, de reconciliar, de se tornar melhor. Não há sentido que mudança radical na sociedade, trabalho, escola e vizinhança, que primeiro não reflita em nossas casas. Lembramos que quando Jesus liberta o endemoniado de Gerasa, este queria seguir Jesus, que o impediu, para que ele fosse para a sua família. Então ele vai para a sua família com o intento de trabalhar o coração da família e mudar toda a sua família, né? Israel então precisava de converter de todo o coração e se reconciliar com os seus irmãos, né? O autor aqui, ele comenta sobre problemas no passado que não tinham sido bem resolvidos, né? Então, toda vez que a gente não resolve o problema, né, irmãos? E vai colocando por debaixo do tapete, né? Não tem jeito, uma hora você vai ter que... O que vai acontecer? Vai aumentar ainda mais. Quando você for resolver, o trabalho vai ser maior. E Israel, ele fez isso, né? Ele foi deixando, né? Existia feridas abertas, né? Sim, de muito tempo. Ele chega a resgatar aqui essa história do incidente de Gibeá, né? Onde aquele levita, né? Ele tinha uma concubina, ele parou num determinado lugar e o povo de Benjamim, os homens de Benjamim, né, agrediram a esposa dele, tiraram a esposa da casa, abusaram dela a noite inteira e de manhãzinha ela cai na frente da casa onde o levita ficou hospedado, já morta, né? Então aquilo foi um episódio horroroso para o povo de Deus, né? E que houve uma guerra, morreram muita gente. E ele chega a citar isso e chega a arriscar em dizer que ainda por aquele episódio de Gibeá, ainda existia mágoas, né? Ainda existiam os problemas que não foram verdadeiramente consertados, né? Então a gente olha e vê que passaram muitos anos, né? Séculos, quer dizer, problemas que vai ficando, e lá na frente eles se manifestam. Haja vista a região lá do Oriente, né? Tem o povo judeu, tem o povo árabe, né? Que é descendente lá de Ismael,
Quer dizer, aquele problema que houve lá, desde quando Ismael era pequenininho, foi desprezado, tudo, aquilo arrasta até os dias de hoje, né? Até os dias de hoje. E a nossa vida também é assim. O único remédio é arrepender. Arrepender verdadeiramente, né? Do coração, para que a justiça de Cristo manifesta e toma conta da nossa vida, né? Romanos 1,17 ele fala, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Então nós somos justificados em Cristo, nós temos que viver da fé. E viver da fé é viver na dependência de Jesus, é viver arrependidos, né? Não permitindo que o mal perdure em nossa vida, né? Mas que o arrependimento traga o perdão de Cristo para que nós possamos ter uma vida melhor, reconciliado com Deus, vivendo bem na família e vivendo bem entre os homens, né? Sendo relevante, sendo sal e luz. Para ser sal e luz a gente tem que ser o quê? Exemplo, né? Então o arrependimento é necessário, extremamente necessário. Amém? Agora o pastor Anísio vai dar continuidade. Saúde os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. A começar aqui pelos irmãos da mesa, o nosso amado pastor Luiz, nosso diácono Oscar. Está ali também o nosso irmão Flávio, sempre nos apoiando ali na transmissão, com excelência. E saudar os irmãos que estão nos assistindo, né, com a graça e a paz do Senhor. E que a bênção do Senhor esteja constantemente sobre nós, pois precisamos todos os dias, né, da sua bênção e da sua graça sobre nossas vidas. Irmãos, vamos continuar essa explanação com o terceiro ponto que a revista traz como o arrependimento que frutifica vem de Deus. Ali também baseado em Oséias 14. E eu gostaria de tecer algumas considerações a respeito desse texto bíblico que está ali em Oséias capítulo 14, que, diga-se de passagem, é um desfecho maravilhoso aqui do livro do profeta Oséias. A primeira consideração é que a conversão cristã é mudança radical de vida. E quando nós falamos de mudança radical, queremos dizer uma mudança completa, uma mudança que começa lá na raiz, né? Radical, começa na raiz. Começando na raiz, a mudança ela é desenvolvida ou ela chega a toda a árvore, né? Figuradamente, o ser humano. Então, uma mudança que transforma o ser integralmente. E essa mudança, ela passa pelo coração, né, que simboliza aqui o desejo, né? Então, o nosso desejo passa a ser por Deus, pelas coisas do alto, né, por aprender a vontade de Deus para que nós possamos praticá-la no dia a dia. Então, necessariamente passa pelo estudo da palavra de Deus, por ouvir pregações e estudos de pregadores que pregam a palavra de Deus, para que nós então possamos, como já disse, conhecer a vontade de Deus e praticá-la, sendo esse o desejo do nosso coração. É uma mudança que também passa pela mente, ela é ideológica também. Nós passamos a pensar, a ter uma visão de vida de acordo com o prisma da palavra de Deus, dos valores cristãos, né? Daquilo que a Bíblia nos ensina. Nós passamos, de fato, a ver a vida de uma maneira diferente.
passamos a ver valor onde não víamos antes, né? E deixamos de lado algumas coisas que buscávamos, mas que agora nós vemos não ter valor nenhum. Passamos a buscar e a mirar as coisas que têm valor eterno e deixamos as que são temporais. E tem mais uma questão: a conversão, ela precisa ser refletida na prática de vida pública. No nosso dia a dia, nas nossas ações, nas nossas escolhas, na nossa prática diária. Conversão que é apenas interna, que está apenas no coração e na mente, na verdade não é conversão. A conversão verdadeira precisa ser manifestada no nosso dia a dia, nas nossas escolhas, nas nossas atitudes, no que nós fazemos. O convertido, irmãos, o convertido a Cristo não tem novas práticas sagradas a cumprir, ele tem uma nova vida para viver, né? Partindo desse pressuposto que é uma mudança radical, né, pastor Luiz? É toda a vida, não é só um conjunto de regras ou um conjunto de normas que nós passamos a cumprir, mas precisa se manifestar em nossa vida. E aqui corrobora ou baseia, né, essa afirmação, Romanos 12:2, e transformai-vos pela renovação da vossa mente. Né? Não vos conformais com o mundo, com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então é isso. Nesse mesmo contexto, Matthew Henry, comentarista bíblico, comentando sobre Oséias 14, de 1 a 3, ele diz o seguinte: o verdadeiro arrependimento não consiste apenas em abandonar o pecado, mas em voltar-se de todo o coração para Deus, para que Ele seja o nosso tudo. Então, Deus deve ser, para um coração arrependido, simplesmente o tudo. Tudo que precisamos na nossa vida, que devemos buscar na nossa vida, é Deus. E Deus vai nos direcionar. Nesse mesmo contexto aqui, eu quero trazer também uma citação do teólogo John Gill, da sua exposição de Oséias 14:1. Ele diz o seguinte: o arrependimento é o retorno da alma ao seu Criador. Não um rito, mas um recomeço de vida. É o retorno da alma ao seu Criador, ou seja, do ser integral ao seu Criador. É o retorno do ser humano, é uma renovação da aliança perdida, né, como o pastor Luiz já falou muito bem. O arrependimento é isso. A segunda questão que eu quero trazer sobre esse ponto 3 é que Deus não aceita conversão pela metade. Ou é tudo ou é nada. Deus não aceita que nós estejamos em cima do muro. Como diz a palavra de Deus, é sim, sim, ou não, não. A esse respeito, o pastor Charles Spurgeon, no seu sermão A Cura da Apostasia, que foi pregado sobre o livro de Oséias, ele disse o seguinte: Deus não cura corações divididos, Ele cura os corações quebrantados. Então, se a gente vai até Deus, se a gente chega até Deus, pastor Luiz, com um coração dividido, Deus não vai fazer a obra dele em nós, não. Ele quer o teu coração completo, Ele quer o meu coração integral, inteiro, né, quebrantado, entregue nas suas mãos para que Ele possa trabalhar nas nossas vidas. Eu trouxe aqui também, nesse mesmo caminho, uma citação de F.B. Meyer que diz o seguinte: não há meio arrependimento. O meio arrependido ainda ama o pecado. O totalmente arrependido o detesta. Então, para ficar mesmo bem claro, né, que Deus quer o teu coração, quer o meu coração por inteiro. Nós não podemos viver de acordo com a conveniência do momento. Nós devemos viver de acordo com a palavra de Deus, mas e totalmente entregues a Deus, um coração totalmente colocado no altar de Deus. A terceira consideração, irmãos,
é que somos chamados ao arrependimento, ok? Mas a nova vida somente Cristo pode efetuar em nós. Quer dizer, é Cristo, queridos, é Cristo quem exerce a justiça que Deus exige. E Ele o faz não apenas por nós, mas Ele o faz também em nós. A palavra de Deus, ela nos declara categoricamente que, uma vez que nos arrependemos dos nossos pecados e nos convertemos dos nossos maus caminhos, Deus nos dá o dom do Espírito Santo. Ou seja, o Espírito de Deus, também chamado algumas vezes na Bíblia de o Espírito de Cristo, passa a viver em nós. E é essa a condição para que Ele faça essa transformação em nós também. Ele age em nós para que haja essa transformação, para que essa intenção de arrependimento que nós manifestamos no momento da nossa conversão se concretize de fato no decorrer da nossa vida. O pregador inglês John Wesley, certa vez, no seu sermão 14, disse o seguinte: o arrependimento é o trabalho de Deus no coração do homem. Assim como a chuva amolece o solo, o Espírito Santo amolece o coração endurecido. Trouxe aqui mais uma citação do Dr. Tozer, A.W. Tozer, que disse o seguinte: somente o poder regenerador do Espírito pode transformar o arrependimento em vida nova. Então, essas questões, né, são justamente o tratamento que Deus dá, eu poderia dizer, a consecução do nosso arrependimento de fato, né? Eu lembro quando fiz minha decisão, né, de entregar minha vida a Cristo, cumprindo aquilo que reza a palavra, com o arrependimento, a conversão, nós o fazemos com a intenção, né, de seguir a Cristo, de tê-lo como Senhor das nossas vidas. Mas, se Cristo, de fato, não operar em nós, essa intenção nunca será concretizada, né? Nós dependemos totalmente do poder de Deus agindo em nós. É verdade. A quarta consideração sobre o terceiro ponto é que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E isso está declarado aqui, ou foi declarado, há cerca de 2000 anos ali, pelo apóstolo Paulo, né? Claro que guiado pelo Espírito Santo, inspirado pelo Espírito Santo, está registrado lá em Gálatas 2, 19 e 20. E eu quero ler aqui para os irmãos, né? Abre aspas: pois pela lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo. Portanto, não sou mais eu quem vive, mas é Cristo quem vive em mim. E essa vida que vivo agora no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então é justamente isso. A obra redentora que Cristo fez é o que possibilita, né, a nossa justificação perante Deus. Ou seja, Deus exige que a justiça seja feita, porque nós pecamos contra Ele. Nós temos uma dívida impagável contra Deus, impagável por nós, mas o sacrifício de Cristo pagou. O sacrifício de Cristo selou a dívida daqueles que creem no seu nome. E foi isso que acabamos de ler em Gálatas 2, 19 e 20. A esse respeito, o teólogo Oswald Chambers disse o seguinte: a vida cristã não é uma reforma moral, é uma substituição de vida, Cristo em nós. Como acabamos de ler aqui no texto de Gálatas, nós abrimos mão da condução da nossa vida quando recebemos Jesus como nosso Senhor. Se Ele é nosso Senhor, Ele é quem decide, Ele é quem coordena, Ele é quem direciona, Ele é quem inspeciona a nossa vida. Se Ele de fato é nosso Senhor, nós colocamos as nossas aspirações, as nossas vontades, os nossos desejos, os nossos sonhos de lado para seguir a vontade dEle. A quinta consideração, queridos, é que Deus promete cura e amor. Oséias declara que Deus, e somente Deus, curaria sua infidelidade, ou seja, a infidelidade do povo de Israel, e lhes daria seu generoso amor. Dessa mesma maneira é que Deus trabalha em nós.
Deus age em nós segundo a atitude com o seu povo, descrita ali pelo profeta Oséias. É Ele quem trabalha em nós, é Ele quem nos transforma. É a sua ação regeneradora e santificadora que faz a obra em nós. Né? Oséias 14, de 4 a 5, diz o seguinte: curarei a sua infidelidade e os amarei espontaneamente, porque a minha ira se apartou deles. Serei para Israel como o orvalho, e florescerá como o lírio, e lançará suas raízes como o Líbano. A esse respeito, o comentarista bíblico Matthew Henry diz o seguinte: o perdão de Deus é livre como o orvalho que cai, e vivificante como a chuva da primavera. Ele restaura não apenas o que foi ferido, mas o que estava morto. Essa era a nossa situação antes de termos um encontro com Cristo. A Bíblia fala que estávamos mortos dos nossos pecados e delitos. Vivíamos, né, entre aspas, mortos nos nossos pecados, mortos espiritualmente. Né? Ou seja, a nossa vida era apenas um caminho em direção ao juízo, em direção à condenação, em direção a uma eternidade afastada de Deus e em sofrimento. Mas a Bíblia diz que Cristo nos ressuscitou espiritualmente, nos deu vida espiritual e, portanto, essa palavra de Oséias, ela cai como uma luva na promessa, né, do Evangelho de Cristo. A sexta consideração é que não há cura, perdão ou salvação sem arrependimento prévio. É importante pontuar que a cura divina ocorreria somente após o arrependimento da nação, né, o arrependimento do povo. Aqui nos versos 1 a 3, nós podemos ver claramente Deus fazendo um chamamento ao povo. Eu quero ler aqui para os irmãos. Um chamamento ao arrependimento. 14:1 diz assim: converte-te, ó Israel, ao Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tens caído. O 2: tomai convosco palavras e convertei-vos ao Senhor. Dize-lhe: tira toda a minha iniquidade e aceita o que é bom, e oferecemos como novilhos os sacrifícios dos nossos lábios. Não nos salvará a Síria, não iremos montados em cavalos, e a obra das nossas mãos já não diremos mais: tu és o nosso Deus, porque por ti o órfão alcança misericórdia. Então, irmãos, antes da promessa de renovação, né, de cura da infidelidade do povo, Deus faz o chamado ao arrependimento. E isso combina perfeitamente com a palavra dos demais profetas do Antigo Testamento, com o profeta do Novo Testamento ali, né? Estou me referindo a João Batista, mas também com a palavra proferida pelos apóstolos, por exemplo, Pedro. Eu trouxe apenas aqui alguns versículos, para a gente não alongar muito no tempo, eu vou ler alguns deles. Por exemplo, Mateus 3:2, quando João Batista diz: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Atos 3:19, quando o apóstolo Pedro diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Marcos 1:15, o próprio Jesus Cristo falando: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Então, nós vemos aqui imperativos, né, irmão Oscar, pastor Luiz, imperativos da palavra de Deus dizendo a mim e a você para arrepender-se. Né? Então, o arrependimento tem sim a participação minha e sua, a participação do homem. É claro que, como nós falamos anteriormente, a consecução desse arrependimento, pastor Luiz, depende da ação de Deus em nós. Por nossa própria força, jamais conseguiríamos, né, completá-lo. Eu
queria também trazer aqui a opinião a esse respeito de teólogos renomados, pastores cristãos, que se manifestaram também sobre essa condição do arrependimento. O pastor e comentarista bíblico, escritor Charles Finney, disse o seguinte: o arrependimento é um dever imediato. Deus ordena que todo homem se arrependa agora. E seria absurdo ordenar o impossível. Portanto, é dever e poder do homem arrepender-se. A W. Tozer disse o seguinte: Deus nunca força o homem a arrepender-se. Ele convida, convence, chama, mas o homem deve escolher abrir a porta. É aquela ação, né, inicial. Eu preciso me apresentar com a intenção de arrependimento diante de Deus para que Ele trabalhe no meu coração. Deus não arromba portas, né? Deus não força portas. Deus bate e espera que nós atendamos. John Wesley, eu penso que ele foi até mais profundo sobre essa questão. Ele disse o seguinte: embora o arrependimento seja dom de Deus, é também dever do homem. Deus não se arrepende por nós. Ele nos dá a graça, mas é nossa a resposta de obedecer e voltar a Deus. E, queridos, partindo aqui para as considerações finais, nós lembramos que o Eterno convidou Israel e convida ainda hoje ao arrependimento. Nós vemos que não apenas no profeta Joel, mas todos os profetas foram enviados a Israel para chamar Israel ao arrependimento. Diga-se de passagem, esse é talvez o principal dever do profeta. Um profeta é enviado quando as coisas desandaram, quando a espiritualidade do povo saiu dos trilhos, e ele chama o povo ao arrependimento. Então, da mesma maneira como ele enviou os profetas a Israel, ele também envia seus discípulos hoje, seus obreiros, seus pastores, pregadores, para chamar o povo ao arrependimento. Nós sabemos que o pecado nos faz mal física, emocional e socialmente, e que gera morte espiritual, mas em nós não há forças para rompê-lo. É por isso que somente Cristo pode nos libertar. João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. 8,36 diz, se o Filho nos libertar, verdadeiramente seremos livres. Então, somente Jesus Cristo tem esse poder de trazer libertação definitiva e plena do pecado. Mas devemos nos apresentar a Ele. Devemos pedir e permitir que Ele faça a sua obra na nossa vida. Portanto, atendamos ao chamado para o arrependimento, que está ali bem disposto em Oséias 14, 1-3, e permitamos que o Espírito de Deus faça brotar em nós uma nova vida. Hernandes Dias Lopes, pastor, disse o seguinte: o arrependimento é a porta de entrada para a graça, e o perdão é o lar onde ela habita. Que o Senhor nos abençoe. Diante desses comentários, a respeito, dessa lição de hoje, a exortação ao arrependimento, nós vemos que muito nos acrescenta, muito realmente nos traz assim valores e princípios realmente de conhecimento da palavra de Deus que realmente nos deixa assim querendo mais e mais, E a gente poderia fazer aqui vários outros questionamentos, mas infelizmente o tempo não permite. Mas eu gostaria, pastores, só de trazer aqui uma questão, gostaria que os pastores comentassem um pouco mais, que inclusive já foi comentado, que é lá do capítulo 4, A gente volta lá no capítulo 4 de Oséias 4, versículo 6, onde diz assim, o meu povo está sendo destruído, pois lhe falta o conhecimento, pelo fato de vocês, sacerdotes, rejeitarem o conhecimento. Também eu o rejeitarei, para que não sejais mais sacerdotes diante de mim, visto que se esqueceram da lei do seu Deus, também eu me esquecerei dos seus filhos. Oséias 4, 6.
Então, eu vejo aqui que também é um alerta, né, de Deus para aqueles que têm a responsabilidade de levar a palavra, né, de estar assim instruindo o povo em relação à palavra de Deus, né, e também o nosso Deus está dizendo aqui que falta conhecimento do povo, por isso que ele está sendo destruído. Então eu gostaria que os irmãos pastores pudessem dar uma palavrinha a mais aqui a essa questão, né, que Oséias está dizendo aqui em Oséias 4:6, né, o que realmente ele estava querendo transmitir, não só ao povo de Israel, mas também, né, ao povo da atualidade. Bom, a gente sabe que Deus ele não pune sem um prévio aviso, né? Se existe um justo, esse é Deus. Ele avisa, ele fala. E quando ele fala aqui para o povo, ele fala de um povo que já tinha sido dado profeticamente, né? O conhecimento sobre Deus e a vontade de Deus para a vida das pessoas, né? E é lógico que o povo poderia dizer assim, mas os sacerdotes, os nossos líderes não estão ensinando. Mas o líder, geralmente ele começa ensinando, os sacerdotes, pastores, eles ensinam. Aí com o passar do tempo o povo não quer nada, se ele não for um homem fiel, ele acaba também se desgovernando. E aí une o útil ao agradável, aí fica aquela comunidade vivendo no erro, né? E todo mundo achando interessante. Mas no Novo Testamento, em João 8:32, a palavra diz o quê? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então a única coisa que pode nos libertar de pecado, que nos levar ao arrependimento, é o conhecimento da palavra de Deus, né? E aí, nos nossos dias, eu diria que não é só o pastor, né, o sacerdote que tem essa responsabilidade. Mas começa pelo pai de família, né? Começa na casa. E muitas vezes as pessoas, às vezes pode até ser uma crítica aos professores de escola bíblica em relação aos filhos, mas normalmente é passado também, né, na escola bíblica uma lição, durante a semana estuda isso, tal, vê com os pais. E os pais às vezes não dão a mínima, não acompanham os filhos para estudar junto, né? Você pega o Velho Testamento, Deuteronômio, já falava, né, para os pais ensinar seus filhos, né? Colocar ali nos umbrais, né, da porta, falar de manhã, falar à tarde, falar à noite. Quer dizer, todo o tempo que o pai tiver, ele tem que estar com o filho e falando das coisas do reino, da palavra de Deus, né? E aí então, quando isso não acontece, aí falta conhecimento, né? E quando falta conhecimento, a gente rejeita a Deus, a gente desobedece a Deus, né? E Deus estava falando aqui que iria rejeitar eles também, né? E a coisa complicou para eles, né? Um povo que sofreu muito por conta da desobediência. E o mundo de hoje, a gente está vendo isso também. A desobediência, a consequência é morte, né? Você pode ver que o incidente que houve no Rio de Janeiro, de ontem para ontem, é fruto do quê? Da desobediência. Você acha que muitas daquelas pessoas não ouviram falar de Cristo? Muitos deles, às vezes, os pais são crentes, queriam ensinar, queriam levar para a igreja, não quiseram. Optaram pelo caminho errado, né? E acaba acontecendo o que aconteceu. Ok? Antes do pastor Anísio falar, o senhor falando a respeito, né, de que muitos ali ouviram da palavra, passou uma imagem daqueles corpos na rua, né? Não sei se vocês perceberam, ao fundo tinha uma igreja batista central. Eu falei, olha só, que ironia, né? Tá bem ao lado. Pastor Anísio. Nós falamos anteriormente sobre a missão do profeta, né? Que era justamente fazer um chamamento ao arrependimento do povo, né? Um enviado de Deus para chamar o povo ao arrependimento, porque assim, o caminho do povo já havia se desviado. E tem muito a ver com esse texto aqui, com a repreensão que o profeta faz aqui, ou que Deus faz por meio do profeta, aos sacerdotes. Porque naquela época eram eles que ensinavam o povo, né? Somente eles, era
A eles foi dada essa incumbência por Deus. E eles falharam. Né? O pastor Luiz disse, olha, às vezes o povo puxa para um lado e se o profeta o sacerdote não estiver bem centrado, ele vai junto. Ele sai do prumo aqui da palavra de Deus e vai junto. Eu lembro de uma palavra do pastor saudoso, Leonard Ravenhill, que ele disse o seguinte: quando o pregador se torna civilizado, ele perde o seu valor todo. Ele não tem mais valor. Em qual sentido que ele falou isso? Ele disse porque ele usa esse termo civilizado para indicar aquele pregador que ele não mais confronta, né? que ele age como a palavra de Deus fala em Romanos, que ele age falando aos ouvidos do povo que o povo quer ouvir, e não o que a palavra de Deus está dizendo para ele falar, ou está nos ensinando, né? Então é por aí, né? O sacerdote ele saiu do caminho e o profeta veio aqui para chamá-lo de volta ou para anunciar que ele vai sofrer as consequências. Então, amados, uma outra questão que eu gostaria também que os pastores comentassem, né? Que está aqui na revista, né? Que diz assim: muitos cristãos do presente manifestam o primeiro estágio do arrependimento. Reconhecem seus erros e falhas. Reconhece que carecem, né, da glória do Evangelho de Cristo. Até reconhece que são pecadores. Contudo, não avançam, não desenvolvem a semente do arrependimento e não permite que o perdão de Cristo brote em suas vidas. É uma questão assim que bem assim didática, né? Nós presenciamos, infelizmente, muitas vezes isso no nosso meio, né? E qual é realmente a dificuldade, pastores, desse desenvolver aí o perdão? Olha, assim como o pastor Anísio ressaltou bem a questão de, se por um lado nós temos a liberdade, né? Por outro lado, mesmo na liberdade, se eu ler, se eu até aceitar, mas se eu não tiver verdadeiramente ali o chamado de Deus, eu não vou conseguir. Então, o que eu fico imaginando, assim, é que algumas que já até esteve conosco, né, e hoje em dia não está mais, o que levaria uma pessoa a desprezar a graça? Algo tão, né? Sabe, não dá nem para você... Chega uma hora que você fala, pô, o que eu devo falar para essa pessoa que, se ela não ouviu Deus, né, dessa grandiosidade que é esse favor imerecido, e não aceitou, o que eu posso fazer? E verdadeiramente é difícil, irmãos. Eu tenho, às vezes, encontrado com pessoas, né? Às vezes você visita um parente, de repente está um outro lá também. Aí você conversa, convida para voltar e tal. E a pessoa ela fica constrangida, mas ela não, como é que se diz? Parece que não vem nela aquele desejo, irmão Oscar, de falar, realmente eu preciso voltar, eu estou errado. Você não vê isso na pessoa. E o tempo passa e ela realmente não volta. Quer dizer, você convidou de novo, ela não voltou. Aí você fala, o que leva a pessoa a isso? Então, só pode ser assim, é que Deus não chamou, né? Não, porque se a gente pega aqui, irmãos, vamos dar uma olhada nas Sagradas Escrituras para a gente entender e convencer de que Deus faz as coisas, né? João 15,16, ele fala, não me escolhesse vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e dei frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Então é isso, né? Se Deus verdadeiramente não escolher, a pessoa ele é como apóstata, né? Ele entra, convive com a gente, confessa Jesus, batiza, faz tudo que se faz aqui, acompanha a ritualística, aí um belo dia ele afasta, não tem mais interesse. Porque aquilo que é chamado verdadeiramente, o interesse não acaba nunca, né? Como o próprio pastor Anísio falou, você acompanha Cristo a cada instante, não é todo dia, toda hora, todo momento.
Até porque, como o próprio Jesus fala em 15:5c, né? Ele fala assim, sem mim nada podeis fazer. Então, quem tem essa consciência de que sem Cristo eu nada posso fazer, então por que eu vou ficar sem Cristo? Só que aí eu acho que tem que ter realmente essa escolha de Deus, né? É a única coisa que nos leva a entender, né, a razão de algumas pessoas afastarem, né? Pastor Anísio, gostaria de falar? Só complementar com o texto aqui que está em 1 de Pedro, capítulo 5, né, que é uma forte recomendação da palavra de Deus para os seus filhos, para os seus servos, quando ele vem dizer aqui a nós, ou nos recomendar, ou mesmo ordenar, né, no verso 6, dizendo, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Aí o verso 8, né, que é o ponto principal aqui que eu queria chegar, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem tragar, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos. Então, assim, só para trazer também, né, pastor Luiz, irmão Oscar, essa realidade de batalha espiritual que a gente vive e de que nós devemos orar e vigiar constantemente, né, para que não abramos nenhuma brecha para o diabo, que é o nosso adversário, causar algum dano na nossa vida. Mas essa questão, irmão Oscar, também, pastor Luiz, me lembra bastante a parábola do semeador, né? O semeador está lançando ali a semente do evangelho e só vai encontrar solo fértil no seu quarto lançamento, digamos assim, né? Em alguns até começa a frutificar, né, pastor Luiz? Mas os desejos ou as dificuldades da vida, né? As aflições, a perseguição, né? Às vezes ali o seu contexto de amizade ou contexto familiar ali te pressiona, te oprime, e aí a fé esmorece. Talvez seja justamente esse contexto aí que impede, né, pessoas de concretizarem o seu arrependimento em Cristo e a sua conversão. Meus irmãos e amigos, né, o tempo realmente ruge, né? Então, infelizmente, gostaríamos de ficar aqui mais tempo, né? Estudando, meditando, né? Na palavra de Deus, mas, como diz o pastor Edson, o tempo muitas vezes não permite, né? E estamos aqui, então, chegando ao final de mais um estudo da palavra de Deus, né? Na nossa mesa de explanação. E eu quero aqui te convidar para estar conosco, né? Na próxima sexta-feira, a partir das 19h45. Esteja conosco, participando conosco do estudo da Palavra de Deus. E também quero convidar você para participar da nossa Escola Bíblica Dominical, aqui na nossa igreja sede, né, na Avenida Manuel Goulart, número 503, aqui no centro de Presidente Prudente. E você é o nosso convidado, todos os domingos, a partir das 9h da manhã. E que esse estudo, então, amados, realmente possa ficar gravado nos nossos corações, né? E um detalhe que eu gostaria também de dizer aqui, que a justiça de Deus, né, não é apenas uma questão de punição, mas também de correção e restauração. Nosso Deus quer restaurar o nosso coração, tá bom? Então, que nós possamos, então, aplicar essas lições, né, no nosso dia a dia, e que possamos então viver com um coração arrependido e aberto então à restauração, reconhecendo que o amor de Deus é sempre acessível, né, e transformador. Então, que nós possamos então ter esse conhecimento, esse entendimento nas nossas vidas, né, para que nós possamos a cada dia estarmos crescendo mais no conhecimento do nosso Deus, né, tendo uma vida mais digna, né, de filhos transformados por Jesus Cristo. Então, que Deus nos abençoe
e nos guarde. Quero agradecer a presença dos pastores aqui nesta noite. Que Deus continue a abençoar ricamente a vida dos nossos pastores também. Eu vou pedir para o pastor Luiz Antônio, então, estar orando, encerrando, então, essa mesa de explanação bíblica. Vamos orar com o pastor. Amém. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, obrigado por mais essa oportunidade aqui na Tua casa, Deus. O momento onde nós podemos, ó Pai, falar do arrependimento. Obrigado, Deus, porque um dia Tu nos quebrantou o nosso coração. Nós não conseguiríamos, Senhor, por nós mesmos. Mas Tu, Teu Santo Espírito agiu em nós e nós dizemos sim, aceito Jesus como Senhor e Salvador. E a partir desse momento tudo mudou. Que Tu esteja confirmando a cada dia, Pai, a Tua presença em nós. Para que um dia nós possamos verdadeiramente ter um encontro com Cristo nos ares, ó Pai, e voltar para casa, Deus, voltar para o céu. A grande promessa que é dada a todo aquele que aceita Jesus como único Senhor e Salvador de sua vida. Obrigado, Deus, pela vida do irmão Oscar, o pastor Anísio, pela vida do irmão Flávio que nos assiste aqui nesse trabalho, por a vida de cada internauta, Pai, que nos acompanha, amigos, irmãos, aquele que não teve essa experiência ainda, esteja refletindo, não durma essa noite sem aceitar Jesus, sem confronte contigo mesmo, como está a sua vida, se sua vida estiver com Cristo, como seria, mas que todos possam aproveitar essa grande oportunidade que Deus nos dá, ó Pai, de ter enviado seu Filho para morrer pelos nossos pecados. Obrigado pela PIBPP, agradeço pela vida do pastor Edson e com ele cada pastor do colegiado, cada família, líderes. Continue a abençoar a nossa igreja, Senhor. Que nós sejamos sempre um farol, sempre sal e luz para essa cidade, ó Pai. Que todos os nossos, onde estiver, na escola, no trabalho, nas ruas, possamos testificar com a nossa vida de que somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Perdoa os nossos pecados, nossas faltas, Senhor Deus, e nos livra de todos os males. Assim nós oramos agradecidos. Em nome de Jesus. Amém.